Bom dia, paz de Jesus Cristo. Vamos lá em Jeremias, capítulo 3, verso 21 a 23, que nos diz o seguinte: Eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. O grande amor de Deus nunca termina. Aleluias. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável. Ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Esse óculos está uma graça, né? Tem vida própria. Espírito Santo de Deus, eis aqui tua palavra lida, toma as nossas mentes. Só tu és capaz, ó Deus, de revelar o que há nessa palavra para a vida de cada um que me ouve neste momento. Porque eu sou tão somente um canal, ó Deus. Mas o Senhor é que nos dá sabedoria, que nos dá a capacidade intelectual, emocional, espiritual de entendermos a tua palavra, Deus, e colocá-la em prática. Por isso, nesta hora, Deus, eu coloco a minha vida mais uma vez nas tuas mãos e a vida de todo aquele que me ouve, em nome de Jesus. Estou lendo, o livro do profeta Jeremias, no Antigo Testamento, aonde tinha acontecido a destruição do povo de Deus pela desobediência. Deus havia levado eles à terra prometida, construções maravilhosas, prosperidade na terra havia acontecido, mas o povo desobedeceu, pereceu e foi para o cativeiro. E ali o Senhor permitiu, o Senhor mesmo provocou a morte, a fome e uma série de sofrimentos àquele povo. E Jeremias, aqui no livro dele, Lamentações, ele está a lamentar todo o sofrimento do povo. Mas ele não desistiu. Ele diz: eu quero lembrar aquilo que me traz esperança. E declarar que a misericórdia de Deus, ela é infinita, ela se renova a cada manhã. Ai de nós se ela não se renovasse. O que seria de nós, pecadores? Ele disse, É grande a sua fidelidade. E a grande razão por não sermos totalmente destruídos. Lá no capítulo 2 também, no verso 14, ele diz uma coisa muito séria, muito interessante, que vale a pena a gente ouvir. Os seus profetas tiveram visões falsas e insensatas. Eles não mostraram a você os seus pecados. Se tivessem feito isso, você não seria escrava hoje. Em vez disso, as suas mensagens eram falsas e enganosas. Ele está falando isso para a nação, da falsidade dos profetas, em dizerem mentiras, coisas enganosas. E vocês sabem que essa realidade se repete no mundo de hoje, A gente costuma brincar, dizer, revelação, não são revelações, são revelação. Pessoas que se autodenominam profetas e saem por aí falando coisas que as outras pessoas querem ouvir. É óbvio, nós queremos ouvir coisas boas, sim. Mas não adianta a negação. Ou então, qual o objetivo desse profeta de fazer a profecia? Por que ele está revelando isso para você dessa maneira tão positiva, tão... Se o profeta, ele precisa também, ele deve exortar com amor, é claro, falar dos pecados, falar das coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus e não falar aquilo que nos agrada. Muitas pessoas têm medo da rejeição, então elas se aproximam de nós para falarem coisas, bajulações, ou então por motivos ocultos, que aquela pessoa fique ali naquela denominação, naquela igreja, por segundas intenções. Infelizmente, a igreja tem essa realidade. Então, quando os profetas profetizam mentiras e o povo acredita, não adianta negar, porque a verdade ela virá. Os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra e ele conhece o nosso pensamento mesmo antes de termos pensado.
Então precisamos realmente, para andarmos na graça de Deus, para recebermos das bênçãos do Senhor, como diz também lá em Isaías 59, as mãos do Senhor não estão encolhidas e os ouvidos não estão ensurdecidos, a fim de que o Senhor não nos ouça. O que nos separa dele são os nossos pecados. O nosso Deus é santo e ele nos fez também para perseguirmos a santidade. Claro, logicamente, que é um processo. Às vezes as pessoas pensam assim, é uma coisa impossível. Não é. Tudo que Deus nos pede, tudo que Deus coloca na palavra dele é possível. Nós é que protelamos, nós é que resistimos, sabe? E vamos sofrer as consequências. Então o profeta chorão, conhecido como profeta Jeremias, aquele que lamentava, que se condoía, ele diz, Deus não tem prazer em dar sofrimento e tristeza aos filhos dos homens. Está lá no versículo 33, ainda do capítulo 3. Deus não tem prazer, ele não tem. Mas ele, como Deus, como dono de toda sabedoria, ele sabe o para quê das permissões dos sofrimentos. Porque, infelizmente, a nossa natureza humana, ela só toma jeito, ela só muda a direção das coisas, a maioria de nós, quando dói. Né? Muitas pessoas até dizem, não me falta nada a fazer, só orar. Olha que absurdo. Se a primeira coisa que nós precisamos fazer é a oração. E falarmos isso, só me resta orar. Não, orar é a primeira coisa que vamos fazer. É sério demais tudo isso. Lá no versículo 39, ele também diz, por que então um simples homem reclama quando recebe o castigo pelos seus pecados? Em vez disso, devemos examinar nossa própria vida, nos arrepender de nossos pecados e voltar para o Senhor. Vamos levantar as nossas mãos e os nossos corações a Deus, que está nos céus, e confessar: pecamos e fomos rebeldes, e o Senhor nos perdoou. E o Senhor não nos perdoou. E Deus, por misericórdia, por nos amar tanto, aqui eu estou no Antigo Testamento, Jesus não tinha vindo ainda, o próprio Deus não tinha descido à terra, e ele veio em Jesus para nos capacitar, para nos dar as ferramentas que ele, na misericórdia dele, sabia que nós precisávamos. Por quê? Pelo grande amor dele, sabe? Isso é lindo demais, isso é poderoso demais. E Jesus veio, pagou o preço pelos nossos pecados que a cultura exigia. Não veio como um rei para trazer glórias materiais, conquistas materiais, vencer o sistema ideológico político daquela época. Não, ele veio revelar o reino dos céus. Ele veio revelar os pecados que nos afastavam dele naquela época. E morreu, entregou a última gota de sangue, deu o último suspiro. E Pedro, ficou bravo. Não, o Senhor não será crucificado. E o Senhor disse: afasta-te de mim, Satanás. Não Pedro, mas Satanás usando a boca de Pedro naquele momento para dizer que o Senhor não passaria pelo sacrifício. E ele precisava passar, porque esse era o plano de Deus. E aí nos veio quem? O próprio Deus para habitar em nós. O Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos ama, que está ao nosso lado todo o tempo, nos dando sensibilidade para vermos a nossa realidade, para vermos quem de fato nós somos, porque por nós mesmos nós somos incapazes de nos conhecer, de saber, de entender a palavra no profundo, a palavra revelada que eu sempre falo aqui. Ele nos deu do próprio Espírito, da própria sabedoria, porque ele nos ama, porque ele não quer que ninguém se perca, mas tenhamos a vida eterna. Nos deu a palavra. Lá em João 15, deixa eu abrir aqui, nós sabemos que é maravilhosa a palavra, ela tem resposta para tudo, ela nos mostra todo o tempo que nós realmente temos todas
as ferramentas que precisamos para podermos vencer os dias maus. Lá em João 15, capítulo 9, ele fala: eu tenho amado a vocês, tal como o Pai me amou, permaneçam no meu amor, Jesus disse. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu lhes disse isso para que a minha alegria esteja em vocês. Sim, vocês vão ficar transbordando com a minha alegria. O meu mandamento é esse: amem uns aos outros como eu amo vocês. E esta é a maneira de medir o amor. O maior amor é demonstrado quando uma pessoa entrega a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se me obedecerem. Eu já não chamo-os de escravos, porque o escravo não sabe o que seu senhor faz. Agora vocês são meus amigos, e a prova é o fato de que eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não escolheram a mim. Eu é que escolhi vocês. Eu os chamei para irem darem frutos. Frutos que permanecem. Fruto que permanece, para que tudo que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele conceda a vocês. Este é meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Ele é a própria palavra viva. Versículo 7. Mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, às minhas palavras, podem fazer o pedido que quiserem, e isso será concedido. Desde que conheçamos a palavra, também não pediremos coisas absurdas. Seremos pessoas espirituais conhecendo a palavra de Deus. E teremos a sabedoria de pedir aquilo que é primordial. E lá em Mateus 6:33, 34 diz, né? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. É claro, dentro da sabedoria de Deus, daquilo que Ele sabe que nós necessitamos a cada momento. Esse Pai é tão lindo, Ele é tão precioso, Ele é tão maravilhoso, que Ele cuida, como diz uma canção, dos detalhes. Ele cuida de nós de uma maneira que nós não podemos explicar. E tendo bilhões de pessoas sobre a face da Terra, já parou para pensar nisso? Pense nisso. Sabe? Tem pessoas que têm uma sede muito intelectual de compreender para depois crer. Tomé, né? Ele primeiro quis ver para depois crer. Mas apesar disso, Deus não eliminou Tomé. Não, ele entendeu essa natureza humana. Ficou triste? Deve ter ficado, é claro. Mas ele entendeu. Então ele entende a nossa sede intelectual. Mesmo porque Paulo fala da racionalidade da fé, da compreensão da fé. Então, às vezes, nós precisamos ter certas compreensões. Eu dialogo com Deus e digo: Deus, eu não estou entendendo nada em certos momentos. Mas eu vou para o meu canto de oração. Eu pego a palavra, eu oro com a ferramenta que Deus me deu, poderosa. Sabe? Às vezes eu só choro, porque eu sei que Ele lê lágrimas. Ele é um Deus que lê lágrimas. Ele lê suspiros. Ele lê os nossos conflitos, Ele os traduz quando nós ainda nem entendemos. Ele sabe de tudo. Nós podemos ter a garantia de que nós temos um Pai inigualável, que nos ama tanto, 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 que não quer que ninguém se perca. Está a todo tempo nos falando, nos puxando, nos corrigindo, nos dando oportunidades. Mas não se esqueçam, Ele é um Pai justo. Ele faz justiça. E teremos o dia do julgamento. Jesus voltará. O Rei está voltando. Maranata, Jesus vem. Queiramos. Sejamos vigilantes. Não sejamos como aquelas virgens que não vigiaram, porque nós queremos ir para o céu e não queremos ir sozinhos,
Queremos que muitas, a maioria das pessoas, todas, se fosse possível, fosse como Deus, fossem conosco. Então, amados irmãos, reflita sobre essa palavra. Oremos. Deus amado, justo e fiel, mais uma vez eu apresento essas pessoas que estão me ouvindo nas tuas mãos, ó Deus. Eu apresento a mente delas, as emoções, ó Deus, o futuro, os anseios pelo futuro, o passado, que muitas vezes, ó Deus, traz barreiras para que estejamos abertos ao teu mover, ó Pai. Às vezes mágoas, às vezes conflitos, falta de perdão, ó Deus, traumas, embotam o nosso entendimento, ó Deus. Ficam ali agarrados nos nossos neurônios, como as pragas ficam agarradas nas plantas e não permitem que elas cresçam, Deus. Nós sabemos que acontecem assim. Por isso, em nome de Jesus, a minha oração pelo teu povo, como tua ministra da tua palavra, Deus, neste dia, é que o Senhor, ó Pai, essas pessoas que me ouvem, ó Deus, elas possam ser libertas, ó Pai, em nome de Jesus. Que a tua graça, Senhor, a tua presença inexplicável, maravilhosa, Deus, o teu amor cuidadoso, Senhor, que nós não podemos entender, ele penetre, ó Deus, quebrando todas as barreiras, ó Deus, e alcançando esses corações e libertando-os, porque o fazer, o querer e o fazer te pertencem, ó Deus. Assim o Senhor nos diz que nem o querer é nosso. Então nos ajude, Deus, a querer. Essa pessoa que me ouve, ajude ela a querer, ó Pai. O Senhor tem, ó Pai, esse toque especial para dar ao seu povo, porque o Senhor ama, Deus, um amor inexplicável. E a oração é canal, ó Pai. As orações que são feitas de acordo com a tua vontade, com o teu querer, ó Pai, são atendidas. E eu tenho certeza que o seu desejo de salvação, ele é certo nas nossas vidas. Eu quero te abençoar, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja liberto. Continuemos na caminhada, no nosso processo de caminhada. Eu não estou pronta, eu estou no processo também. Eu tenho coisas que eu preciso ser corrigida, coisas pequeninas, mas que interferem, que Deus cuidadosamente me mostra. E eu preciso de uma coisa ainda muito significativa. Por que eu digo isso para você, eu confesso para você? Porque às vezes quem vê a gente do lado de cá, lá, a perfeitinha, a santarrona. Não, eu tenho também as minhas lutas. E Deus e eu sabemos exatamente onde elas estão. Mas mesmo assim, ele não diz, fica pronta para pregar. Eu já estou num degrau da escada que eu posso estender a mão para aqueles que estão gritando por socorro. Glória a Deus por isso. E tem pessoas acima no degrau também, que me ajudam, que são meus mestres. E assim nós formamos a grande corrente que está caminhando para o céu. Glória a Deus, aleluias. Seja abençoado, em nome de Jesus. Ei, não deixe de curtir, de compartilhar, a fim de que essa mensagem, como eu li aqui, né, que nós amamos os nossos irmãos, você também faz parte desse canal de salvação. Cada um faz parte de um jeito. E o seu trabalho agora, no momento que eu te peço, né? Aperta lá, curte, compartilha. E se não é inscrito no canal, se inscreva e ore pela minha vida. E pela vida de tantos ainda que não estão salvos. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Eu sou a pastora Marisa. Muito obrigada.